Bom dia. Voltamos aqui para o nosso segundo encontro, a nossa segunda palestra. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a intervenção pedagógica do treinador durante treinos e jogos. Antes disso, a gente não pode esquecer de dar sempre aquele recado: lavem as mãos, fiquem em casa. A gente está tentando auxiliar vocês aí no período, pelo menos ajudar, né, no período de quarentena, para que vocês tenham conteúdo e material de qualidade para se manter atualizado, estudando. Para quem quiser, é óbvio. E a gente escolheu esse tema em função de ser um tema bastante atual, é um tema ainda pouco estudado aqui no Brasil, mas que tem um impacto direto na qualidade das ações, no aprendizado dos alunos. A gente ainda não tem um olhar muito focado para isso, né? Hoje quem vai estar conversando com vocês sobre a intervenção pedagógica, ou feedback, né, como a gente mais popularmente costumou a chamar, ela vai explicar um pouco disso tudo, o que é feedback, o que é instrução, e por aí vai, é a Débora Touguinhó. Débora é minha aluna de mestrado, minha orientanda de mestrado, bolsista do CNPq. Ela está desenvolvendo um projeto para avaliar o perfil comportamental, né? Como se comporta o feedback dos treinadores em treinos e jogos, para comparar como é que isso varia ao longo da semana e se tem diferença para o dia de jogo, de diferentes categorias de futebol. É uma pessoa extremamente atualizada sobre o assunto e vai desenvolver esse tema com vocês. Bom dia, Débora, tudo bem? Bom dia, professor, tudo bem? Tudo bem. Vamos lá? Vamos começar? Vamos que vamos. Bom, o professor Fabrício falou, né? Eu sou aluna dele de mestrado. Vou conversar com vocês hoje sobre o tema que eu venho estudando mais ou menos há um ano. Mais do que trazer resposta, eu acho que eu vou trazer mais perguntas. Isso é legal, né? Eu prefiro. Vou só compartilhar aqui a tela com vocês, para vocês verem os slides. Bem, agora foi, né? Ele falou da importância da intervenção pedagógica para os treinadores de futebol. A gente vai discutir sobre isso. Como eu falei, eu venho estudando. Espero ajudar vocês de alguma forma. Bem, sobre falar treinamento de futebol, né? Se eu fosse perguntar para vocês sobre treinamento de futebol e fosse pedir para vocês pensarem em alguma coisa quando falar de treinamento de futebol, eu acho que a maioria das pessoas costumam pensar sobre metodologias, sobre analítico, sistêmico, sobre exercícios, né, jogos reduzidos, e isso não está errado, óbvio, mas é o que a gente pensa, né, quando a gente fala sobre treinamento de futebol. E aí eu falo sobre quantidade de jogos, exercícios que a gente consegue ter acesso. Hoje em dia tem inúmeros livros, né, sobre exercícios, 1001 exercícios de futebol, de futsal, de qualquer outro esporte. A gente acessa esse material fácil, e com a internet mais ainda, né? A gente vai no Google, vai no YouTube, e a gente tem inúmeros exercícios, inúmeras atividades. E a gente costuma pegar, procurar e botar essas atividades em prática. Só que uma coisa que a gente esquece muito é que, por exemplo, se eu pegar um exercício daqueles de futebol, um jogo qualquer, e botar para todos vocês que estão me assistindo hoje, aplicar esse exercício na turma de graduação da UERJ, por exemplo, a aula vai ser igual para todo mundo? Com certeza não. Por quê? Porque cada um intervém de uma maneira. Então, a maneira que o professor intervém naquela aula, a maneira como ele vai transmitir as informações que ele quer, as instruções que ele vai dar, isso vai interferir como aquela aula vai se desenvolver, como os alunos vão corresponder, como os atletas vão se desempenhar naquela aula. Então, a intervenção do treinador é tão importante e a gente esquece muitas vezes dela. A gente se preocupa tanto com a questão dos exercícios, com a questão das metodologias, e a gente não pensa na nossa intervenção ali na prática, seja em jogos, seja em treino, sendo que essa intervenção é uma coisa que todos nós usamos. Se a gente for pensar no professor de crossfit, o professor de balé, de dança, você vai ensinar um movimento, você intervém, ou seja, você passa informação, você passa conteúdo para aquele seu aluno, para aquele seu atleta, fazer o quê? Melhorar o desempenho dele naquela atividade e, consequentemente, ganhar troféus, disputar competições e se desempenhar bem, né? E aí vem a pergunta: o que é, então, essa intervenção pedagógica que eu estou falando tanto? Para ficar mais fácil, eu dividi ela nas duas, vamos botar categorias macros assim, né? Como o Fabrício falou. Primeira delas, a instrução. Eu botei algumas definições básicas aqui do próprio dicionário, tá? Só para ficar mais fácil. Então, instrução. Ação de instruir, ensinar, educar. Preceito instrutivo, lição. Esclarecimentos dados para uso especial, explicação. Ou seja, a instrução nada mais é do que uma informação que o treinador ou o professor transmite aos alunos antes
deles realizarem alguma ação. Então, eu reúno os meus atletas e passo uma explicação para eles sobre tal exercício. Eu estou dando uma instrução para eles. Além da instrução, tem o feedback, né? Eu vou ter, assim, também, como a instrução, algumas definições básicas. Então, feedback, resposta enviada à origem sobre o resultado de uma tarefa que já foi realizada. Resposta. Reação é um estímulo. Resultado retroativo que atinge o momento anterior à sua ocorrência. E, que é mais do senso comum, né? Qualquer resposta, comentário, ponto de vista. Feedback é tudo aquilo que vem pós alguma ação. Então, os aplicativos hoje em dia são muito famosos, né? Você usa um aplicativo e depois vem, se você quer dar o feedback sobre ele. Ou seja, é você dar uma resposta, você dar o seu ponto de vista sobre alguma coisa que aconteceu. Esse feedback começou muito quando a gente procura nos livros de aprendizagem motora, né? Então, o feedback ele é dividido em intrínseco e extrínseco. O intrínseco ele vem de fontes internas do próprio sujeito. Então, eu faço uma ação e o meu próprio organismo me diz como é que foi aquela ação, eu tenho uma percepção sobre aquela ação. Então, seria uma questão de propriocepção, né? Ou exteroceptivo. Exteroceptivo está relacionado aos nossos sentidos. Então, eu fiz alguma ação e a minha visão viu qual foi o resultado, ou eu ouvi como é que foi, o meu ouvido viu como é que ouviu como é que foi o resultado, ou o meu próprio tato. Ou ela pode ser extrínseca, ou seja, vir de uma fonte externa. Ou seja, o professor falar alguma coisa, eu fiz uma ação e o meu professor me falou se foi certo ou foi errado. Eu fiz uma ação e aí a gente gravou um vídeo, eu vi o vídeo e o vídeo me mostrou que foi certo ou errado. Então, vem de uma fonte externa e não interna, como é o intrínseco, né? E aí o extrínseco ele é dividido em conhecimento de performance e conhecimento de resultado. O de performance é eu fazer uma ação, por exemplo, eu chutar, e aí essa informação que vai vir até mim vai dizer como é que foi essa minha performance. E o conhecimento de resultado é eu chutar, e aí eu olhar e alguma informação externa me dizer se aquele resultado foi positivo ou negativo. Eu chutei, meu professor falou, boa, foi no gol. Então ele me deu um resultado. O que aconteceu? Se eu chutar e ele falar que foi fora, ele me deu um resultado. Tá? Caminhando aqui, então, o feedback intrínseco, como eu já estava falando, é nosso papel como professor fornecer esse feedback extrínseco, né? Então, treinamento esportivo, deixa eu puxar aqui que eu acho que está na frente. Então, no treinamento esportivo, a gente fornece o feedback extrínseco. E aí a gente tem como objetivo, óbvio, desenvolver habilidades técnicas, entendimento de jogo, desempenho, e mais uma vez, isso pode ser levado para qualquer outra atividade física, esporte, tá? Não só no futebol. Aqui eu vou falar sobre futebol, mas todos nós, como professores de educação física ou treinadores, a gente sempre fornece feedback extrínseco, fornece informações para melhorar as habilidades, para ensinar algum movimento, para ensinar alguma técnica para os nossos alunos e atletas. Aqui um histórico, só para situar todo mundo em relação a esse tema, né? Em 60 começou a ser estudado o comportamento do professor. Esses primeiros estudos foram feitos relacionados ao professor de educação física normal, fora de contexto esportivo. E em 76 foi o primeiro estudo voltado para essa temática em relação ao treinamento esportivo. Eles fizeram um acompanhamento de um treinador de basquete muito famoso e fizeram como é que foi a trajetória dele. Viram como é que eram os comportamentos dele, os hábitos dele como treinador. E aí, em 80, a gente começa a ter estudos voltados mesmo para perfil de intervenção. Ou seja, como os treinadores, seja em jogos e em treinos, isso aqui de diversos esportes, tá? Como os treinadores tinham esse comportamento de intervenção, como eles intervinham. Esses estudos, o que aconteceu é que a maioria deles procurava ver a ocorrência de intervenção ou não, de instrução ou não. E aí começou a se ver a necessidade de quê? Qual é essa informação que eles estão passando? Legal, é importante saber que estão passando informação. Que estão passando muito ou pouca, é importante. Mas qual é o conteúdo que essas informações têm? O que essas informações realmente transmitem de conteúdo, de informação para os atletas? E aí os estudos começaram a vir, mas nessa busca de responder a esses conteúdos. Surgiram inúmeros estudos quanto a isso. Se vocês procurarem, tem instrumentos já para qualificar, para ver esses conteúdos das informações em diversos esportes e no futebol. Já temos um instrumento também, e é isso que a gente vai falar agora, quais os tipos de intervenção pedagógica no futebol. A gente está vendo que é importante, sim, tem instrução, tem feedback, mas quais são os tipos? Como é que a gente define, como é que são definidas essas intervenções pedagógicas no futebol? Bem, a professora Isabel Mesquita, lá da Universidade do Porto, se vocês quiserem procurar aí no Google, vocês vão ver, a professora Isabel Mesquita é referência na temática de treinador, de formação de treinadores, e ela fez um estudo que fez essas definições, e eu vou passar para vocês mais ou menos
como foi dividido isso. Então, intervenção pedagógica, eles tratam como um tema multidimensional, ou seja, tem 5 dimensões, né? E aí tem conteúdo, direção, forma, momento e objetivo. Eu vou entrar em cada um deles para ficar mais fácil de entender. Conteúdo é exatamente o conteúdo da informação que eu transmito. Então, eu posso transmitir uma informação voltada para a parte técnica, para a parte da tática individual, da tática coletiva, de regras, enérgico-funcional, ou seja, se é de velocidade, de força, e psicológica. Lembrando que esse estudo aqui já é voltado para o futebol. Então, esses conteúdos são conteúdos do futebol. Mas vocês podem adaptar para a área que vocês trabalham sem problema nenhum. Então, conteúdos é aquilo que a informação que eu estou passando é referente, né? Para quê? O que ela carrega de conteúdo. A direção é exatamente para quem eu direciono essa informação que eu estou transmitindo. Então, eu posso transmitir individualmente, eu posso chamar um atleta no meio do jogo, no meio do treino, falar com ele individualmente. Pode ser um subgrupo, eu falar só com o time do ataque, falar só com o pessoal do meio campo, ou eu reunir metade do time para falar alguma coisa, então é um subgrupo. Ou eu posso direcionar para a equipe inteira. Isso acontece mais na maioria das vezes no começo de treino, né? Quando o treinador reúne todo mundo para começar o treino e aí passa a instrução de alguma atividade. Ele costuma estar com a equipe toda e ele passa uma informação só para a equipe toda de uma vez. Em relação à forma, é exatamente a forma como o atleta vai receber essa informação. Então, ele pode receber, a maioria das vezes, é auditivo, né? A gente fala bastante para o atleta, porque até no futebol, na hora do jogo, não tem como o treinador entrar em campo, então ele fica do lado de fora falando com os atletas. Então, eles recebem muita informação através da parte auditiva. Tem a visual também, que o treinador pode demonstrar alguma coisa. No caso do CrossFit, né, os treinadores demonstram. Estou tentando trazer exemplos de outras áreas para vocês conseguirem fazer os links, tá? Então, a gente demonstra o movimento para a pessoa tentar imitar, né? E sinestésico, ou seja, eu vou e manipulo a pessoa. Talvez uma criança pequena, eu fale, a criança não entendeu, eu demonstro, a criança não entendeu, e eu tenho que manipular ela, mexer nela para ela perceber como é que é ou onde ela tem que estar, e facilita minha maneira de transmitir aquele conteúdo, aquela informação. O momento é exatamente a hora que eu falo com o atleta. No caso do futebol, o campo é muito grande, né? O jogo envolve muitas pessoas. E nesse jogo a gente tem um centro de jogo, que é o que a gente costuma falar, né? Um raio em volta da bola. Então as pessoas que estão ali mais perto da bola estão participando do centro de jogo, estão em ação, estão ali perto da bola. Então eu posso falar com o jogador que está nessa ação, que está perto desse centro de jogo, está dentro desse centro de jogo, ou falar com as pessoas que estão bem distante da bola, que também estão jogando, mas estão distante dali onde está acontecendo o jogo efetivamente. Então, fora de ação, né? Posso transmitir essa informação, a bola está lá no ataque e eu estou falando aqui com o meu zagueiro, que está totalmente longe, mas ele está jogando e está recebendo informação quanto àquele jogo. Sobre os objetivos são mais ou menos o tipo de feedback ou instrução que eu vou dar. Aqui eles são divididos em 10, são 2 instruções e os outros são feedbacks, como eu falei lá anteriormente, né? A instrução é aquilo que é prévio e o feedback é no decorrer da atividade. Vou entrar em cada um deles para ficar mais fácil de entender. Instrução, então, temos instrução geral e específica. A diferença delas é basicamente que a instrução geral é aquela informação que é dada antes para indicar uma tarefa mais abrangente, eu não dou muitas características daquela tarefa. E a específica é exatamente eu dar uma instrução sobre como realizar uma tarefa. Eu dou detalhes de como realizar aquela tarefa, lembrando que instrução é antes, né? É uma coisa prévia. Entrando nos feedbacks, então eu tenho feedback descritivo, e ele é dividido em correto e errado. Esse descritivo, eu vou descrever como é que foi a ação daquele indivíduo. Então, por exemplo, alguém foi e meu aluno foi e deu um passe com a parte interna do pé. E eu falo, boa, muito bem, seu passe foi com a parte interna do pé. Eu descrevo o que ele fez, se ele fez correto, eu descrevo o que ele fez correto. Se ele fez errado, posso descrever o que ele fez de maneira errada, né? O prescritivo é informação a respeito de uma tarefa a ser executada, ou seja, eu transmitir para ele uma informação a respeito do que eu quero que aconteça. Botei o controle para ficar mais fácil de entender, mas é basicamente como se fosse a gente no videogame, e aí eu quero que o jogador dê o passe, eu aperto o X, e ele vai e dá o passe. Então, a gente transmitir para o atleta aquilo que a gente quer que ele faça. Eu falar, dá o passe, chuta, finaliza, marca, volta, vai. Eu estou esse tempo todo, eu estou falando o que eu quero que aconteça. Em relação ao questionamento, né? A gente tem também dividido em geral específico, e assim como os demais que também são divididos assim, o questionamento
geral, relacionado com situações de caráter generalizado do jogo, é eu fazer perguntas, fazer algum questionamento em relação a uma coisa ampla do jogo, alguma situação ampla, e o específico é eu fazer perguntas exatamente específicas sobre alguma situação, sobre quem ele deveria marcar naquela situação, algo bem específico para o atleta me responder ou refletir simplesmente e fazer ele pensar naquela situação, né? O avaliativo positivo e negativo é exatamente o avaliar o que o atleta fez. Então, o atleta foi, finalizou, eu falo, bom chute. O atleta conseguiu fazer um desarme, eu falo, bom desarme. Ou ele fez errado, então eu vou avaliar negativamente, né? O atleta chutou e era para ele dar o passe, eu falo, não, foi horrível o chute. Algo do tipo. Encorajamento, informações que motivam os praticantes, né? É aquele famoso vamos, continua, não para, vamos. Eu estar passando informação que vai manter o atleta ali ativo, motivado para estar fazendo aquela ação que eu quero. Bem, então, uns resumos até agora, o que a gente viu? O que é intervenção pedagógica, né, que foi como o início da nossa conversa, o que é feedback e instrução prévia e feedback depois, como começou a ser estudado, né, a gente viu aquela evolução toda, e os tipos de intervenção pedagógica no futebol, que foi o que eu acabei de mostrar para vocês. Daí vem a pergunta, né, como os treinadores de futebol usam a intervenção? A gente já viu os tipos, mas como é que costumam usar isso na prática? Trouxe aqui para vocês alguns estudos. Estou atrapalhando vocês toda hora aqui, né? Trouxe para vocês alguns estudos, vou mostrar para vocês mais ou menos o que tem sido feito. Eu acho esses estudos muito legais, que são estudos que foram na prática ver. Eu acho que a teoria e a prática é exatamente isso, né? A gente estuda para poder responder questões da prática. Eu acho essa relação muito importante para a gente, ainda mais no esporte, né? Esses estudos foram feitos lá na prática, os pesquisadores foram nos treinos e nos jogos e gravaram esses treinadores lá na sua prática pedagógica mesmo, com os atletas, e fizeram a avaliação dessas intervenções deles. Trouxe aqui algumas situações distintas para a gente ter um parâmetro, ter uma ideia de como estão sendo realizadas. Esse primeiro estudo aqui, ele fez a comparação entre pré-eleição e jogo em relação às informações que eram transmitidas, e eles conseguiram ver nos resultados o quê? Que havia consistência nessas informações, ou seja, comportamento do treinador, as informações que o treinador transmitia, os conteúdos que ele transmitia, na pré-eleição, tinham bastante consistência com o que ele fazia, com o que ele falava no jogo. Então, eles viram que foi positivo, né? Esse outro estudo aqui foi muito legal, ele fez a diferença, né, da intervenção dos treinadores de várias categorias de base, eles pegaram do sub-10 até o sub-15, e eles viram o quê? Que na categoria dos mais novos, os treinadores davam muito mais instruções. Na categoria dos mais velhos, eles usavam mais de questionamento. E, além disso, eles davam muito comportamento de punição, e a quantidade total de feedbacks no final era maior. Desculpa. Esse outro estudo aqui, ele fez em relação à intervenção do treinador e as atividades que ele conduzia, os jogos que eles escolhiam para botar para os atletas fazerem, né? O que eles viram? Que os treinadores já davam muitas intervenções prescritivas. E, além disso, eles discutem bem no estudo, e é bem legal isso, porque eles fizeram um questionário com os treinadores também em relação à prática deles, ao que eles acreditavam, o que eles queriam para os atletas. E muitos deles falaram que o principal objetivo deles era desenvolver jogadores capazes de tomar decisão dentro do jogo. E aí o que o estudo discute é exatamente isso, né? Os treinadores tinham como objetivo desenvolver a capacidade de tomar decisão, só que na hora de realizar as intervenções, a maior parte delas eram prescritivas. Espero que vocês lembrem, prescritiva é aquela que o treinador fica falando o que o atleta tem que fazer. Então teve esse paradoxo que os pesquisadores discutem. E esse último aqui fez a comparação entre treino e jogo. O que eles viram em relação à quantidade de intervenção? No jogo, os treinadores dão muito mais intervenção. Beleza, a gente viu como é que é mais ou menos usado na prática, a gente tem um parâmetro, né? Os estudos relacionados a esse tema são bem poucos, se vocês procurarem. Eu acho que esse tema está começando agora a evoluir, vai aumentar bastante. Mas eu peguei alguns ali para vocês terem uma ideia. Em relação a isso de parâmetro, a gente tem bastante. Mas agora a gente vai falar sobre como a intervenção afeta o desempenho dos jogadores. Porque ali a gente viu que dá mais ou menos, dá de um tipo ou dá de outro. Beleza, mas como isso vai interferir no desempenho do meu jogador dentro de jogo, dentro de treino, né? Trouxe para vocês 2 exemplos de estudo. Esse primeiro estudo aqui é um estudo bem legal em relação a jogos reduzidos. Jogos reduzidos é uma metodologia que muita gente usa hoje em dia, né? Em relação para desenvolver parte física, parte técnico-tática. Existem inúmeros estudos já apontando o que a gente pode manipular
e o que essa manipulação gera de comportamento dos meus atletas, né? Esse estudo aqui fez para ver quais as manipulações que eu poderia fazer e o que isso influenciava na parte física, então em respostas fisiológicas. Ele fez um estudo com 20 jogadores de nível amador, a idade média ali mais ou menos 24 anos, e eles testaram 3 manipulações: formato de jogo, ou seja, 3 contra 3, 4 contra 4, 5 contra 5, 6 contra 6, o tamanho do campo, pequeno, médio, grande, e com intervenção e sem intervenção. Então, eles fizeram, por exemplo, 3 contra 3, tanto de tamanho pequeno como de tamanho médio e grande, e com e sem intervenção. Isso eles fizeram com todos esses formatos de jogos. Então, eles testaram uma mistura, né, de manipulações que a gente pode fazer para ver as respostas fisiológicas quanto a isso. Aqui, nos resultados, eu vou apontar a parte da intervenção, né? Então, ali está a parte de encorajamento. Eles usam a palavra encorajamento, mas no estudo eles mostram que, na verdade, é intervenção no geral, porque eles mostram alguns exemplos. E, por exemplo, eles botaram... O treinador falava, pressiona, o treinador fala, volta, olha o seu marcador ali, falando intervenções de todos os conteúdos e de todos os tipos, não só de encorajamento, né? E aí ele bota com e sem intervenção. E a gente vê que para todas as variáveis, ou seja, concentração sanguínea, percepção subjetiva de esforço, que é os atletas responderem se estão com cansaço ou não, né? E a frequência cardíaca deu mais alta para todos os jogos que foram com intervenção do treinador. E isso é legal porque foram mais de 60 jogos que eles fizeram e eles viram isso na maioria dos jogos, na maioria não, em todos os jogos com intervenção do treinador, as respostas fisiológicas foram maiores do que nos jogos sem intervenção do treinador. Eles botaram 2 treinadores só, era sempre o treinador e o preparador físico, que ficavam ali falando com os atletas durante o jogo. Então a gente vê já que eu ficar falando durante o jogo já altera alguma coisa naquele jogo, né? Esse outro estudo aqui é de 2019, é um estudo bem legal. Ações técnicas, comportamento tático e também a parte física. O que eles fizeram? Eles pegaram 16 jogadores semiprofissionais, mais ou menos 24 anos também, e eles dividiram em 2 times. Então, cada time tinha 8, né? Eram 7 contra 7 na linha e os goleiros. O que eles fizeram? Eles davam instruções de 3 tipos. Ou nenhuma instrução, nenhuma estratégia, né? Ou uma instrução defensiva, uma estratégia defensiva, ou uma estratégia ofensiva. Como assim? Eles pegaram os 2 times. Num primeiro momento, os 2 times jogaram sem o treinador falar estratégia nenhuma, eles só sabiam as regras do jogo e jogavam por si só. Acabava essa situação, eles faziam o seguinte: um time continuava sem estratégia nenhuma e o outro time eles davam uma estratégia defensiva, que no caso eles já tinham definido que seria o time jogar em compactação e atacar somente no contra-ataque. E aí na terceira situação eles pegavam o outro time, botavam ele com uma estratégia ofensiva, que era aquela que está definida aí no slide, que era para manter a posse de bola e só atacar com vantagem clara de finalizar, a vantagem clara de chegar perto do gol adversário. Então fizeram um time com essa estratégia e outro time sem estratégia. O que eles viram de resultado? Em relação às ações técnicas, eles viram que o time que estava com a estratégia defensiva foi o time que mais roubou bola. Então, só por o time ter recebido essa instrução de como deveria jogar defensivamente, eles roubaram mais bola. Contrapartida, o time que recebeu as instruções ofensivas foi o time que deu mais passes durante os jogos. É legal destacar aqui, bem a linha aí, só para vocês verem que realmente deu diferença, né? Para quem está acostumado com artigo e tudo mais, para vocês irem se familiarizando. E aí eu marquei aqui também o jogo que eles fizeram nos 2 times que estavam sem estratégia nenhuma, que não teve diferença entre os times jogaram praticamente igual. Então, só do treinador ter dado uma estratégia ofensiva ou defensiva fez com que os jogadores desempenhassem ações técnicas diferentes, jogassem de maneira diferente. Em relação ao comportamento tático, o time que estava com a estratégia ofensiva, ele teve mais profundidade, ou seja, os jogadores foram mais para o fundo do campo, né? E em relação ao espaço efetivo de jogo, ou seja, ao espaço que os jogadores usavam ali do campo, o time ofensivo teve maior também. Lembrando que o time ofensivo era para fazer posse de bola e atacar quando tivesse vantagem. O ofensivo diminuiu esse espaço efetivo de jogo. Para quem não lembra, a estratégia defensiva era exatamente compactar, né? Então, os jogadores ficaram mais próximos, compactou, para poder roubar a bola e sair no contra-ataque. Então, isso fez com que eles fizessem uma redução desse espaço efetivo de jogo, simplesmente pela instrução do treinador.
É importante falar aqui que o treinador não ficou falando mais nada durante os jogos. Ele deu uma instrução prévia antes do jogo começar, ele deu uma estratégia para um time, deu para o outro, e simplesmente foi isso. Não falou mais nada durante o jogo. Só essa instrução prévia já fez os jogadores corresponderem de maneira diferente. Aqui para vocês verem de novo no jogo que fizeram sem estratégia contra sem estratégia, né? Não teve diferença entre os times, mostrando mais uma vez a importância da instrução. E aqui em relação aos deslocamentos, eles viram as distâncias percorridas e nos estratos de velocidade, né? Em relação à distância percorrida total, o time que recebeu a estratégia ofensiva percorreu maiores distâncias. Em relação à distância percorrida andando, eles diminuíram, ou seja, eles andaram menos. Na partida, eles trotaram mais. E o time também defensivo trotou mais do que o time que não estava com estratégia nenhuma. Mostrando aqui mais uma vez, estratégia sem estratégia, os dois times não tiveram diferença nenhuma. Então, a intervenção, a instrução do treinador previamente fez com que os jogadores alterassem também a maneira deles de se deslocarem no jogo. Bem, então a intervenção pedagógica, né, a gente veio falando o tempo todo aqui, é uma coisa que a gente, como treinador, como professor, a gente usa muito, seja nas nossas aulas, no treino, nos jogos, seja nos esportes, seja no balé, seja na academia, seja no crossfit. A gente intervém, a gente o tempo todo passa informação para os nossos atletas, para os nossos jogadores, para os nossos alunos. Só que a gente reflete muito pouco sobre elas, né? E são coisas importantes, por exemplo, esses estudos que a gente mostrou agora. Se eu, como preparador físico, eu penso num jogo reduzido para poder desenvolver, para ser intenso, porque eu quero que seja um jogo intenso para os meus jogadores, aí eu consigo pensar, eu consigo pesquisar, eu escolho um jogo que vai ter intensidade alta e eu boto esse jogo para os meus atletas. E eu fico ali ainda falando o tempo todo com os atletas. Ou seja, o jogador talvez pode se machucar ou eu não entendo, depois os jogadores cansam rápido e eu não entendo. Talvez seja culpa da minha intervenção, que eu fiquei ali falando o tempo todo. E essa minha intervenção ali o tempo todo fez com que os jogadores aumentassem a intensidade mais ainda do que eu esperava. E às vezes eu nem penso isso. Eu penso que o jogo foi errado, penso que os jogadores agiram errado. Na verdade, a culpa foi minha. Assim como a questão técnico-tática que a gente viu ali também, né? Às vezes eu quero fazer um jogo para os jogadores darem mais passe, para poder se deslocar mais, fazer mais cobertura. E aí eu boto o jogo, só que eu dei uma instrução sem querer, eu falei uma instrução defensiva para eles antes. E aí eu vou fazer com que eles diminuam essa quantidade de passe sem nem eu entender o porquê. Simplesmente porque eu dei uma instrução, vamos dizer assim, não tão adequada naquele momento, né? O que eu trago para vocês é para discutir mais a questão da gente refletir sobre essa intervenção. Eu também dou treino também sou professora, e eu tenho certeza que eu ainda não penso o quanto eu deveria pensar, porque eu acho que a intervenção pedagógica é uma ferramenta que está na nossa mão e a gente não sabe usar ainda. A gente usa muito pouco, né? A gente não tem noção do poder dela. É uma coisa para a gente refletir. Eu espero, pelo menos, que nas próximas vezes que vocês forem dar aula, aí vocês pensem, que lembrem pelo menos um pouco dessa aula aqui e pensem a maneira como vocês estão transmitindo essa informação para os atletas. Então, o que eu venho defender é mais a intervenção pedagógica como uma ferramenta intencional, ou seja, eu pesquisar, eu estudar, eu vi que eu falando a intensidade do jogo aumenta, então eu usar essa minha intervenção ali como uma maneira, com uma intenção mesmo, né, minha, intencional, uma ferramenta intencional para aquela intensidade do jogo aumentar. Ou não, hoje eu não vou falar porque eu quero que a intensidade seja menor. Então, eu começar a usar a minha intervenção, as minhas falas, os meus gestos, as minhas intervenções, as minhas informações, de maneira que vai trazer algum desempenho que eu quero, algum comportamento que eu quero dos meus atletas. E aí vem a pergunta, né? Acho que a pergunta de R$1 milhão, qual a melhor intervenção? Eu acho que a resposta depende, para variar, né? A resposta depende, frustrei vocês mais uma vez. A resposta depende, porque depende do contexto que você está inserido, né? A gente pode estar falando com uma criança, pode ser a criança Neymar, mas a criança Neymar tinha que receber uma informação e o Neymar, agora jogador formado, milionário, tem que receber informações de outra maneira. Depende do meu objetivo também. Se o meu objetivo é ensinar um movimento, eu vou ter que dar mais informações de conteúdo técnico, como é que é a técnica daquele movimento. Se o meu objetivo é formar jogadores que sejam capazes de refletir sobre o jogo, de tomar decisão, talvez a mais adequada não seja eu falar sobre técnica, talvez o mais adequado seja eu questionar ele, eu fazer ele pensar sobre o jogo. No contexto da escola, talvez eu tenha que passar de um jeito a informação, e no contexto de um clube eu passo de outra. As crianças podem ter a mesma idade, pode ser crianças de 10 anos nos dois contextos, mas na escola é um objetivo e no clube é outro objetivo. Assim como escolinha também, nível amador, né, em nível de alto rendimento, a informação, o meu objetivo já começa sendo diferente
Então, a informação que eu vou transmitir vai ser diferente. Como o atleta vai absorver essa informação, ou seja, o nível dele de capacidade para absorver essa informação. Uma informação que eu consigo passar hoje para o Neymar, que o treinador consegue passar hoje para o Neymar, se ele falasse há 10 anos atrás, o Neymar não ia conseguir absorver, não ia conseguir entender, porque ele não tinha capacidade ainda, desenvolvimento ainda para entender aquela informação. Então, a gente tem que pensar muito no contexto que a gente está inserido, tem que conhecer muito os jogadores, os atletas que estão ali ao nosso redor, qual é o nosso objetivo de passar aquilo, o que eu quero desenvolver. Assim como a gente pensa nos jogos que a gente vai botar, né? Também eu boto um jogo com tal objetivo, a minha intervenção tem que vir naquele sentido também. Senão eu penso uma coisa, assim como foi naquele estudo que eu mostrei para vocês, né? O treinador quer desenvolver o jogador que pense, mas a gente dá intervenção prescritiva. Então, a gente pensar nisso. Tem estudos que mostram também, tem um estudo pessoal da Unicamp, que é muito legal também, que eles questionaram os treinadores sobre como era a questão de planejamento, questão do treino e de análise de jogo, ou seja, como é que eu planejava, como é que eu dava o treino e como é que eu analisava o desempenho dos jogadores no jogo. E aí os treinadores falando que eles queriam a parte técnica no treino, que eles prezavam pelo fundamento técnico, e aí foi visto isso em campo, os pesquisadores foram a campo, viram que o treinamento realmente batia com esse planejamento deles de parte técnica, só que na hora do jogo, quando forem ver, os treinadores buscavam a parte tática, queriam jogadores criativos. Então, a gente tem que pensar muito nisso. Qual é o nosso objetivo? Será que eu quero que os jogadores sejam criativos e eu estou fazendo a minha instrução, está indo, a minha intervenção está indo nessa direção, ou eu estou querendo uma coisa e estou fazendo com que os jogadores façam outra, né? Eu acho que o nosso bate-papo hoje é mais isso mesmo, colocar perguntas na cabeça de vocês. Eu não vou dar resposta nenhuma, acho que futebol a gente tem que cada vez mais perguntas, que a gente vai pensando, e assim a gente vai conhecendo e aprendendo mais, né? Então é mais para vocês ficarem com essa pulga atrás da orelha, a próxima vez que vocês forem fazer treino, aplicar treino, espero que não demore, que a gente dê treino logo, que vocês pensem nisso. Como é que eu estou falando? O que eu quero desse treino? Como é que eu estou falando? Talvez até no seu próprio planejamento ali do treino, na sua própria plano de aula, né? Você colocar, meu objetivo é esse, meu exercício vai ser esse e a minha intervenção vai ser de tal tipo. Ou não, esse aqui eu não vou dar intervenção, esse aqui eu vou dar muita intervenção. Esse aqui eu vou falar muito de técnica, não, esse aqui eu vou falar muito de tática. E assim a gente vai evoluindo. Tá? Espero ter ajudado vocês. Na minha parte é isso. Agradecer ao professor Fabrício pela oportunidade. Falar para vocês acessarem as redes do LabsFoot. Que a gente cresce junto, tá? Quarentena, continuem estudando. Para a gente, quando acabar essa quarentena aí, espero que breve, a gente se torne pessoas melhores. Em todos os sentidos. Professor Fabrício, é isto? Legal, Débora. Parabéns pela sua apresentação. Acho que foi bastante esclarecedora. Acho que a gente sai de uma apresentação como essa fazendo uma série de reflexões. Então, alguns dados são muito interessantes que você demonstrou, como, por exemplo, o impacto na parte física, né, na demanda física e fisiológica do treino, simplesmente pela maneira como eu incentivo, como eu dou instrução ou feedback para os meus atletas durante o treino. Isso é importante a gente refletir sobre. Uma outra coisa que eu fiquei pensando aqui durante a sua apresentação, e acho que você mostrou até um estudo sobre isso, será que a diferença das faixas etárias também não tem que mudar, ou também não deve ser um indicativo de mudança do meu tipo de instrução? Será que eu não tenho que ser mais prescritivo, de repente, para uma faixa etária mais baixa e mais interrogativo para uma faixa etária um pouco mais alta, ou de repente não pela faixa etária, mas pelo nível técnico ou nível de compreensão desses alunos? Acho que são reflexões que são importantes a gente ter, e a gente ainda não tem resposta para isso, né? É isso que a gente vai buscar aí na ciência, resposta para esses questionamentos, para essas indagações. Mas antes da gente finalizar, Débora, eu só queria fazer uma pergunta para você. Diante de tudo que você apresentou, qual é a importância da gente tentar, pelo menos, na sua opinião, né, a gente tentar, pelo menos, manipular no sentido de prescrever até, pensar antes o feedback? Eu digo, qual é a importância de, antes de eu ir para o treinamento, assim como eu faço o planejamento do microciclo semanal, com relação ao tipo de exercício, carga de treino, se não seria importante também fazer um microciclo semanal, dentro desse microciclo semanal, o planejamento do tipo de intervenção pedagógica que eu vou fazer em cada dia da semana? Por que se é importante e por que seria tão importante fazer isso? Eu acredito que é muito importante, né? Aquilo que eu falei. Eu acho que a intervenção nossa,
é uma ferramenta que está na nossa mão e a gente não usa. Então, se a gente usar ela como uma ferramenta intencional, assim como os jogos, a gente faz os jogos reduzidos, a ideia é sempre a gente, meu objetivo de aula é esse, então eu vou escolher um jogo que vai gerar esse comportamento nos meus jogadores. E aí, se eu não tiver essa intervenção minha como uma coisa intencional, ou seja, eu saber que naquele jogo eu vou intervir de tal maneira, eu posso atrapalhar até o meu objetivo da atividade daquela aula. Porque, como a gente viu, a intervenção influencia muito. Então, se eu penso uma coisa e a minha intervenção não está planejada, eu chego ali na hora e faço o que vier na cabeça, eu estou afim de falar, vou falar. Não estou afim hoje, não vou falar. Eu acabo, talvez, influenciando o comportamento desses jogadores e pode ser até gerar um comportamento contrário àquilo que eu espero, simplesmente porque eu não estava com aquela intervenção planejada. Para complementar também a sua resposta, além disso tudo que você falou, alinhar o tipo de treino que eu vou dar com o feedback que eu vou dar. Então, por exemplo, se segunda-feira o tipo de treino que eu vou dar está mais voltado para a parte técnica, então que o meu feedback seja mais para a parte técnica, seja ele prescritivo, interrogativo, aí eu posso pensar nisso também. Mas se ele na terça-feira está mais voltado para pequenos jogos, para situações mais grupais ou setoriais ali, como a gente costuma fazer, então que o meu feedback seja mais para subgrupos na terça-feira, de repente na segunda mais individuais, na terça. Então tudo isso ele pode ser refletido. Eu sei que a gente acaba, algumas pessoas podem estar pensando assim, mas eu acabo intuitivamente fazendo isso. Legal. Então intuitivamente talvez até você esteja acertando. Mas acho que mais legal do que intuitivo é que você seja intencional na sua ação, né? Que você reflita antes e possa fazer. Que às vezes a gente acha que está sendo intuitivo, né? Ou intuitivamente acha que está fazendo da maneira certa, mas quando a gente vai lá contabilizar, que é um pouco do estudo que a Débora está fazendo, a gente vê que não é exatamente isso que está acontecendo na prática, né? Então a nossa percepção é diferente da nossa ação. Não sei se você quer complementar mais alguma coisa aí, Débora. Eu ia falar que não sei se as pessoas entenderam isso, mas para a gente tomar cuidado para não pensar que existe um feedback certo e um feedback errado, uma intervenção certa e errada. Existe aquela que é mais adequada para o que eu quero e menos adequada. Se eu vou ensinar um movimento para alguém e eu fizer um questionamento para ela, se ela nunca viu aquele movimento, não vai adiantar de nada para ela. Então, eu tenho que prescrever, eu tenho que demonstrar para ela como é que é. Se eu for no futebol, talvez o atleta já viu aquilo ali 1000 vezes e eu tenho que realmente fazer um questionamento para ele refletir por que ele está fazendo aquilo. Então, depende da situação que você está inserido, depende do contexto que você está inserido, para ser um tipo ou outro, né? Um vai ser mais adequado e outro menos adequado. E a gente tem que saber medir isso, sentir isso, né? Legal, Débora. Eu acho que é isso. Acho que o nosso bate-papo, a nossa proposta também é essa, também não ser muito longo, para que as pessoas possam, depois da nossa aula, a intenção é que eles possam refletir, estudar, buscar pesquisas. Para quem quiser entrar em contato com a gente, os nossos contatos estão todos aí na página inicial da aula, ou na página final, ou no www.labscout.com.br para acompanhar as nossas ações, as nossas próximas aulas. Lembrando que essa aula vai estar disponível tanto no YouTube, no nosso canal lá do YouTube, quanto no Spotify, né? O áudio dessa aula no Spotify. Beleza, galera? Boa quarentena aí para todo mundo. Obrigado pela atenção de vocês. E semana que vem, provavelmente, tem mais. Um abraço. É isso. Lavem as mãos.